Olá, sétimo ano. 4 meses se passaram, né, desde que eu saí com a minha licença maternidade. E agora, após 4 meses, eu tô aqui de volta para a gente dar continuidade ao nosso trabalho. Bom, estamos aí no quarto bimestre, falta pouco para a gente encerrar o ano. Então vamos lá, se dedicar, né? O tema que a gente vai trabalhar tem início lá na página 122 do nosso livro. Esse tema é moluscos, artrópodes e equinodermos. Então, dentre todos os grupos de organismos que a gente já viu, nós veremos agora os moluscos, os artrópodes e depois os equinodermos. Vamos lá, então? Então, para começar, os moluscos. Então, vamos caracterizar basicamente aqui como são os moluscos. Eles são animais de corpo mole e pertencem ao filo Mollusca. Eles também possuem, pessoal, simetria bilateral. O que significa simetria bilateral? Os dois lados do corpo, tanto o direito quanto o esquerdo, são iguais, ou pelo menos muito parecidos. Se houver alguma diferençazinha ali, ela é muito mínima, tá? Podem ser providos, ou seja, eles podem ou não ter uma concha calcária ou com uma ou mais peças, tá? Então, existem organismos que têm essa concha e existem organismos que não têm essa concha. Eles, os moluscos, habitam ambientes de água doce ou salgada e terras úmidas. Como exemplo, eu vou deixar aqui para vocês os mexilhões, os polvos, as lulas, as lesmas, as ostras e os caramujos. Bom, dentro desse grande grupo aí dos moluscos, existem 3 outros subgrupos, né? Então, o primeiro grupo que a gente vai falar aqui, vai citar, né? Porque não tem muito o que ser falado aqui a respeito deles. Nós falaremos dos gastrópodes. Então, quem faz parte desse subgrupo dos moluscos? Quem faz parte dos gastrópodes? Então, quem são gastrópodes? Os caramujos e as lesmas. Bivalves. Quem é bivalve? As ostras, os mariscos e os mexilhões. E quem é cefalópode? As lulas e os polvos. Então, ó, percebam que os exemplos que eu dei, né, ali acima, quando eu comecei a falar dos moluscos, eles, embora façam parte do mesmo grupo, eles são subdivididos em 3 outros grupos, que são esses que eu já comentei: gastrópode, bivalve e cefalópodes. Tá? Então, vamos agora para os artrópodes. Então, os artrópodes são animais que pertencem ao filo Artrópoda e são caracterizados pelo corpo segmentado e presença de exoesqueleto, que é um esqueleto externo, ele fica por fora. O número de espécies de artrópodes é o maior entre todos os animais, então existem muitos artrópodes. Então, quais são os principais artrópodes? Os insetos, né? Os aracnídeos, os crustáceos, os quilópodes e os diplópodes. Então, eu vou dar um exemplo de cada um, né? Aí no nosso trabalho, nesse breve textinho que eu deixei, tem vários exemplos, mas eu vou citar um só de cada grupo, tá? E aí depois os outros vocês leiam aí com atenção. Então, como inseto, eu vou citar a borboleta. Como aracnídeo, aranha, né? O próprio nome já diz, aracnídeo, aranha. Como crustáceo, eu vou citar o caranguejo. Como quilópode, a centopeia. E como diplópode, os piolhos de cobra. Tá bom? Na sequência aqui, pessoal, eu deixei para vocês, ainda falando de artrópodes, as classes, né, que a gente já falou, dos principais artrópodes, se tem ou não asas, como que é a divisão do corpo, o número de patas, tá? O número de antenas e como é a respiração de cada um deles. Então, é muito importante que vocês leiam, tá? Essa tabela e entendam ela. E agora nós vamos falar dos equinodermos. Os equinodermos, o último grupo que nós vamos falar, são animais exclusivamente marinhos, ou seja, só vivem na água, com presença de endoesqueleto, que já é um esqueleto interno, por dentro do corpo. Né? Enquanto os artrópodes têm esqueleto externo, os equinodermos têm esqueleto interno. O corpo deles possui simetria pentarradial. O que significa penta, pessoal? Penta, 5, né? Ou seja, com 5 lados iguais. Então, qual é o animal marinho que tem 5 lados iguais? Então, pepinos do mar, estrela do mar e ouriços do mar. Fácil, né? Após, pessoal, a gente falar desses 3 grupos aí, resumidamente, nós vamos agora para as atividades muito fáceis, tá? Então, são 5 questões que vocês vão responder aí com atenção, tá bom?
e que todas as respostas estão nesse próprio textinho aqui que eu deixo para vocês.